As aftas necessariamente sempre é originada por um problema gástrico? Não. É uma dúvida muito comum, inclusive. Eu acho que o primeiro é diferenciar os tipos de aftas. Ótimo. Toda afta é uma estomatite. Estômatos vem do grego, que é boca. Ite é irritação. Então, é uma irritação da mucosa oral. Entendi. Existem estomatites que são virais, como o herpes simples tipo 1, por exemplo, que é contagioso. Já as aftas são outros tipos de estomatites que não são contagiosas. É importante diferenciar essas coisas. Por exemplo, essas feridas, quando elas estão no interior da boca, aquelas que é preciso demonstrar, abrir, mostrar o lábio, está interno, geralmente são as aftas. As herpes simples é aquela que fica na parte externa do lábio, que a gente só de olhar já percebe. Essas são contagiosas. Entendi. As aftas são feridas. E as causas mais comuns, resistência imunológica baixa, por exemplo, no frio, no outono e no inverno, a tendência é que as aftas aumentem, porque o paciente ele tem mais resfriado, a resistência fica mais baixa. Então a incidência maior pode ser no inverno? No inverno. Em crianças, a incidência de aftas também é muito comum em crianças, porque elas têm uma variação dessa resistência imunológica também muito maior do que os adultos. Doutor Bruno, eu tive uma dúvida aqui, talvez nosso telespectador tenha tido também. Você disse que algum tipo dessas aftas, dessas como a gente pode dizer? Parece uma úlcera também. É uma úlcera tipo oral, de exatamente. Essas úlceras, você falou que um tipo delas é contagioso. Sim. Isso contagioso significa que você pegou de alguém sem ter passado por uma estomatite? Exatamente. Você pegou, por exemplo, a herpes simples. Ela é o contato oral. Ela é transmissível pelo beijo, por exemplo. Então, mas uma diferença típica da afta para herpes, no caso, para essa estomatite herpética, que é o nome dela, geralmente a afta é circular ou oval, com a borda bem definida, com o centro da lesão esbranquiçado. Já a herpes labial, né, que é um outro tipo de estomatite, é aquela lesão que parece que tem vários pontinhos na boca, não é bem definido, ela começa a ficar vermelho, depois ela vai espalhando e fica no canto da boca. Essa é a herpes. Essa é contagiosa e pega-se, inclusive, pelo beijo. Olha, doutor Bruno, existem aftas em outras partes do corpo? Porque quando a gente pensa em afta, a gente pensa na boca, céu da boca, língua, né, maxilar em si. Existem aftas internas, por exemplo, por se tratar de uma infecção do intestino, por exemplo, na realidade, estômago? como eu disse, a afta nada mais é do que uma estomatite, estômatos, boca. Então, existem feridas semelhantes em outras partes do corpo. Por exemplo, no estômago, quando a gente tem uma úlcera gástrica, nada mais é do que uma afta, porém ela está localizada dentro no estômago, mas aí o nome muda, já deixa de ser afta, aí ela passa a ser uma úlcera gástrica. Quando tem no intestino, por exemplo, a colite, que é uma irritação lá, existem úlceras lá na parte do intestino grosso. Também o aspecto, quando a gente faz uma colonoscopia, por exemplo, lá no intestino, o aspecto é muito semelhante a uma afta da boca, porém o nome é diferente. Vamos desmistificar alguma coisa que a gente já ouviu também no senso popular, a partir da explicação que você me deu da infecção, né, do estômago, uma estomatite. Isso a afta não tem nada a ver com higienização? Tem também a ver com a higienização pelo seguinte: microfissuras na boca, que acontece normalmente, a gente às vezes ao mastigar, a gente acaba mordendo um pedacinho do lábio. E se a higienização da boca é mal feita, a colonização bacteriana passa a ser maior. Então uma feridinha vai ser muito infectada por bactéria e tende a formar uma afta com mais facilidade. O uso de aparelho dentário é outra coisa também, às vezes é uma coisa que fere, aquele trauma mecânico. Tabagismo, o cigarro, ele tende a ter mais tendência a desenvolver a afta em pacientes que fumam. Bebidas alcoólicas também tendem a desenvolver mais afta. Então, são medidas preventivas que a gente tem que ter para evitar.
Outra coisa interessante, não confundir afta com sapinho em criança. Olha, por exemplo. Criança de até 6 meses de idade. O sapinho não é afta, é provocado por cândida, que é um fungo. Então são coisas diferentes, o tratamento é diferente, não é contagioso. Então muita mamãe pode confundir aí. Pode, não é afta. Então vale a pena o alerta que sempre se dá, principalmente para os nós educadores, papais, né? Sobre uma perfeita escovação, higiene da boca, fazer gargarejo e tudo, todas as recomendações valem a pena para a prevenção da afta. Com certeza, e inclusive para o controle, porque a afta é dolorosa. Ela normalmente é autolimitada, ou seja, ela se cura com cerca de 7 a 10 dias de maneira espontânea, mas existem algumas medidas que a gente pode fazer para acelerar isso e melhorar os sintomas. Por exemplo, o gargarejo com água com bicarbonato ajuda muito. Existem alguns cremes orais que eles são analgésicos, então ajuda a aliviar, porque um grande problema da afta é que ela dificulta a mastigação e fica doloroso na ingestão, tanto de líquido quanto de alimentos. Com isso, muitos pacientes, principalmente crianças, começam a ficar desidratadas por causa da afta, porque eles, ao tentarem ingerir líquido, dói e eles não tomam líquido. E está numa região úmida também, né, doutor? Sim. Porque quando você fala assim, num processo de 7 dias, você tem aí a cura, né, de uma forma espontânea. Mas esses 7 dias parecem uma eternidade. São 7 dias dolorosos. Dolorosos, é verdade. Exatamente. Tem uma coisa simples que eu recomendo, na hora é doloroso, mas que dá um alívio muito bom. O uso do extrato de própolis, sobre pingar algumas gotinhas em cima da afta, na hora vai ser doloroso por causa do álcool, mas ao mesmo tempo o própolis tem antibióticos naturais que vão acelerar nesse processo de cicatrização da afta também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.